Turma, então, dando continuidade em nossa aula de enfermagem pediátrica, vamos falar então da questão da alimentação, né, dos fatores que interferem no padrão de alimentação de nossas crianças. Sabemos que os fatores sociais eles têm um peso muito grande, conforme a professora explicou anteriormente. As pessoas elas se alimentarão, as crianças elas se alimentarão de acordo com as suas condições sociais, de acordo com eles comprarão os alimentos que, enfim, eles têm a condição de ter acesso, nem sempre sendo assim os melhores alimentos. Temos também a questão de alimentos, da questão cultural, né? Ultimamente, vivendo nessas épocas da pandemia, em que os serviços de pedir a comida, né, tais como esses aplicativos, né, e isso faz com que o consumo de fast foods e alimentos industrializados e processados aumentem aí a probabilidade das pessoas adquirirem esse tipo de alimento, evitando assim os alimentos saudáveis, né? Sabemos que as crianças elas tendem a reproduzir os hábitos alimentares de seus familiares. Então, partindo desse princípio, nós sabemos que os fatores sociais têm um peso muito grande sobre o padrão de alimentação das crianças. Os fatores também culturais, né? Cada família exerce ali, tem alguns hábitos, né? Que são inerentes a eles, alguns costumes, e isso, obviamente, também é passado aos seus filhos e eles também reproduzirão. Podem perceber, aquilo que os pais gostam de consumir, de alimentos, os filhos provavelmente também. Obviamente que temos aí algumas exceções, mas no geral podemos perceber que os hábitos eles são passados, né, de gerações, e isso acaba se tornando bem frequente. Então, quando nós pensarmos, né, nas crianças hospitalizadas, quando formos administrar a dieta a essas crianças, né, a dieta via oral, o que é bastante importante nós pensarmos enquanto cuidados de enfermagem é promover um ambiente sempre tranquilo, né? Avisar a criança que nós vamos ajudá-la ali durante a sua refeição. Uma coisa muito importante, pessoal, temos de nos atentar, né? Fazer aquela leitura de nossos pacientes, principalmente dos pequenininhos, né? Eu preciso visualizar, eu preciso entender se aquela criança ela consegue ter a sua autonomia, né? As crianças maiorzinhas, obviamente, se elas têm autonomia de levar o alimento à boca, se assim elas conseguem. Se conseguirem, o que eu farei? Eu vou estimular esse potencial de independência dessa criança, tá? Eu ficarei ali ao seu lado, obviamente, né, para todas e quaisquer intercorrências, caso ocorram, mas a criança ela vai exercer a sua autonomia, isso traz uma segurança para ela, isso para sua autoestima é muito benéfico. E aí, assim, essa criança que está hospitalizada consegue levar, mesmo que devagarzinho, o alimento até a boca, né? A gente sempre coloca esse alimento na pontinha da colher, porque essa criança ainda está debilitada, então ela está fragilizada. Então, pequenas porções, o alimento na pontinha da colher e ela vai levando, e você vai estimulando, você vai elogiando a criança, porque de fato essa é a questão do reforço positivo, né? Ela conseguirá outros ganhos maiores na sua recuperação mediante o seu reconhecimento. Então, isso é extremamente válido, né? Chamamos esse tipo de estímulo de reforço positivo, de você potencializar os ganhos, as qualidades, os ganhos dos seus pacientes com a criança. Isso surte efeitos super positivos, isso é bastante benéfico. Então, se a criança conseguir, ela vai levando o alimento até a boca e você vai orientando para que ela mastigue devagarzinho, possivelmente alimentos mais pastosos, né? Já que essa criança está mais debilitada, e você vai instruindo-a a fazer esse alimento, alimentar devagarzinho, sem pressa, para que assim ela tenha um processo digestivo mais tranquilo. Porque sabemos que a digestão ela começa na boca, né, na mastigação, quando esse alimento junta a saliva, que tem enzimas que já farão a digestão de alguns de nossos nutrientes. Então, nós vamos orientar a criança a exercer ali a alimentação tranquilamente,
sempre estando ali ao seu lado, tá? Sempre verificando se aquela dieta, ela é de fato, gente, assim como nós prestamos atenção na hora de administrarmos os medicamentos, né, os fármacos aos nossos pacientes, nós temos também de nos atentarmos extremamente na questão das dietas, porque as crianças, elas receberão as dietas de acordo com seus diagnósticos, tá? Existem crianças em estado de desnutrição que perderam, por exemplo, muito sódio. Então, essa dieta que a criança vai receber é uma dieta hipersódica, com bastante sódio. Existem crianças, olha o contrário, existem crianças que apresentam o diagnóstico de hipertensão, por exemplo. A essas crianças, se estiverem hospitalizadas, a dieta vai ser hipossódica, com pouco sódio, porque sabemos que o sódio vai fazer com que haja maiores contrações cardíacas e consecutivamente aumente a pressão arterial. Então temos de nos atentar à identificação da dieta, tá, a ser administrada, fazer essa conferência, verificar a sua condição antes de administrarmos, para que assim a criança receba de fato a dieta que é necessária e ideal ao seu diagnóstico, tá? Também temos ali as espessuras diferentes, né, das dietas, as dietas que serão sólidas, as dietas que serão pastosas e as que serão líquidas. Todas elas serão administradas também mediante a condição do paciente. Obviamente, se a criança ela consegue fazer a mastigação, né, triturar os alimentos com dentes, se ela contém essa possibilidade, será ofertada a ela uma dieta mais sólida. Se não, uma dieta, ela está debilitada, provavelmente uma dieta mais pastosa, e se ela estiver ainda mais debilitada, provavelmente uma dieta líquida, tá? Sendo necessário, então, essas conferências. Obviamente que também se faz necessário, né, óbvio, aquele cuidado que já falamos diversas vezes, sobre a lavagem das mãos, o uso dos EPIs, manter todas as práticas, né, de biossegurança na hora de administrarmos a dieta a nossas crianças, para que assim possamos fazer esse procedimento da forma mais segura possível, tá? E é muito importante também que nós possamos observar se após a administração da dieta a criança vai apresentar algum tipo de indisposição gastrointestinal, verificarmos também os seus sinais vitais, tá? Porque nós temos que partir do princípio que toda criança que está hospitalizada, ela está fragilizada, física, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Então todo esse aparato, até nos procedimentos básicos, ele se faz necessário para que nós possamos então intervir caso haja alguma intercorrência, tá? Sempre promover um ambiente devidamente confortável, seguro, falar de forma amena com a criança, para que assim ela cria essa confiança, né, conosco, da enfermagem. Outra coisa também, né, nós temos de entender que a criança ela saiu do seu contexto familiar, de hábito, né, habitual, agora ela está em um outro contexto, então se faz necessário este acolhimento, tá? Uma coisa também muito importante que vale a pena a gente pontuar aqui nesse vídeo é sobre fazer a inserção, sobre trazer a família, né, para o cuidado. Então, numa administração de dieta, é um procedimento teoricamente muito importante, mas teoricamente simples. Então, a mãe estando ali, né, no processo de hospitalização, da internação da criança, a gente promove esse encontro, né, e faz com que a mãe administre a dieta, a criança ela se sente mais segura. Nós vamos minimizar também o estresse da mãe, a ansiedade, a angústia, ela vai se sentir mais conectada ao seu filho, à sua filha, e isso é muito benéfico, tá? Isso faz com que ela emocionalmente se sinta mais segura e fique bem por estar cuidando do seu filho, da sua filha, ainda que hospitalizado. Como falamos, trata-se de um procedimento não invasivo, teoricamente, né, corriqueiro, mas não tão importante quanto os demais. E assim a gente pode, sempre respeitando, mais uma vez, de suma importância que nós saibamos entender os protocolos do hospital. Se o protocolo do hospital
permitir a inserção da mãe nesses cuidados básicos à criança, assim o faremos. Caso contrário, vamos respeitar a norma, tá? E isso acaba sendo, se possível, acaba sendo muito benéfico e traz a humanização que é tão importante, né, quando falamos da criança hospitalizada. E temos de entender mais uma vez que esse momento ele há de ser prazeroso, né? Deve ser o momento da refeição, deve ser agradável à criança, porque sabemos que os nutrientes, como a professora já falou anteriormente, ela tem ali duas funções principais. A primeira que é manter a vida, né, fazendo com que esses nutrientes eles consigam o sódio presente nos alimentos, o sódio, o potássio, as vitaminas, as proteínas, o ferro, os sais minerais, eles consigam serem absorvidos por nossas células e assim elas conseguirem executar as suas funções, né, em cada órgão. Então, nós sabemos que os alimentos eles têm essa real importância. E a segunda é a questão do prazer, né? Através do alimento nós ficamos satisfeitos, nós ficamos felizes, nós ficamos bem quando comemos algo que gostamos. Então, para a criança, isso também é importante, tá? Trazer essa sensação de bem-estar, principalmente uma criança que já está hospitalizada, uma criança que emocionalmente está fragilizada, está com medo, está num ambiente diferente. É bastante importante que possamos trazer, promover a ela esse momento de segurança, de bem-estar. Sempre lembrando que todas as refeições após é sempre muito importante nós realizarmos a higiene oral dessas crianças, removendo ali da sua boca todos os restos alimentares, prevenindo infecções de cárie, né, prevenindo infecções na boca, porque sabemos que as cáries, as infecções dentárias, elas poderão ser portas de entrada para outros problemas, tais como a miocardite, que é a infecção do coração. Então é muito importante nós estimularmos a higiene oral das crianças também, sempre após as refeições, para que assim minimizarmos o risco dessas infecções, tais como essa que eu cito agora a vocês. E além do mais, a higiene oral ela traz o conforto, né? Aumenta o bem-estar da criança, evita o mau hálito e isso faz com que a criança se sinta mais confortável também, tá bom? Então sempre temos de pensar no alimento para a criança nessas duas questões, na questão de trazer a vitalidade que se faz necessário a todas as suas células, a todos os seus órgãos,